pessoal, tudo bem? Nós somos do podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos do podcast das Pros. Eu sou a Kelly Ferreira. Eu sou a Sandra Robre. E hoje nós vamos trazer um tema bem interessante para vocês, que é sobre técnicas de estudo. Exatamente, estudo, né, que é primordial e essencial para nossa vida toda, né? A gente vai trazer algumas técnicas para vocês para poder estar estudando em disciplinas diferentes e poder aplicar em faculdade, na vida adulta, pode aplicar também para cursinho, pode aplicar para educação infantil, fundamental, né, Sandra? E assim, falando sobre estudos, né, a gente tem que ter sempre maneiras diferentes de conseguir estudar. Né? E o estudo não é só estudo da escola, Sim. Né? Você vai fazer uma receita, você tem que ir ali estudar os ingredientes, ver o que você precisa. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai estudar a empresa que você vai ser entrevistado, né? Então, tudo precisa de um estudo prévio para você poder executar as coisas de uma forma mais eficaz. É verdade, né? É isso mesmo. Então, eu acho que assim, para a gente poder estar começando, né, acho que a fala mesmo, né? A fala do professor já é importante. O professor tá falando, ou você tá ouvindo uma videoaula, ou você tá ouvindo um cursinho, você tá ouvindo alguma coisa, às vezes até um podcast, às vezes até algo assim. Então, o legal da fala é você prestar atenção, tentar entender. Até quando vai ler, né, Sandra? Às vezes vai ler um livro, vai ler um texto para poder interpretar. E aí você faz isso com calma, frase a frase. Então, por exemplo, eu sempre falo para as crianças, né, ou para os alunos, ou enfim, para quem for. Você tá lendo, você não entendeu a primeira frase, você não continua, porque senão vai ser um emaranhado de coisas que você não tá entendendo. Então, é importante você ler a primeira frase, tem alguma palavra que você não sabe o que é, você tem que procurar o significado. Depois, aí você consegue fazer a junção daquela palavra para aquela frase, e aí você vai lendo o texto. Claro, né, que isso é para quem não tem a didática já, né, a fluência de uma leitura, né? Tem adultos aí que às vezes quer ler e não fala consegue. Assim, eu vou ler e não tô entendendo nada. O ideal é você ler aos poucos, né? E procurar reproduzir aquilo que você entendeu, né? Então, por exemplo, em humanas, não vai estudar história, geografia, ciências, por exemplo. Então, às vezes tem criança que acha muito chato ficar estudando, porque tem que ficar lendo. Verdade. Ler, ai, não entendi nada. Então, o legal é o quê? Você lê um parágrafo. Você lê esse parágrafo e aí você vai escrever o que você entendeu. Sim. Pega o seu caderno e faz um resumo. Né? Você lê um parágrafo, esse parágrafo eu entendi isso. Vai lá e escreve o que você entendeu. É verdade. E depois reproduz para alguém. Pode ser para o papai, para a mamãe, para o irmão mais novo, irmão mais velho. Até para o espelho, se quiser. Espelho, né? Uma almofada, para sua boneca. Sei lá. Mas aí leia em voz alta aquilo que você escreveu. Né? Quando você escreve, o seu cérebro registra de uma forma mais eficaz, né? Então, ajuda na memorização. Sim. Então, não é decorar, porque o que você decora hoje, amanhã você já esqueceu. Sim. Né? Então, tem que ter um entendimento daquilo. E aí, quando você lê o parágrafo novamente, compara com o que você escreveu, você verifica, nossa, realmente entendi agora. Né? E aí parte para o segundo parágrafo. Sim. E assim vai sucessivamente, né? Até que você consegue montar um resumo. E aí quando você acabou aquela página, por exemplo, você já fez um estudo daquele assunto. Sim. E você está preparado para a prova. Não só no dia seguinte, né? O estudo ele deve ser diário. Então hoje a professora falou sobre qual assunto? A professora falou sobre biomas. Então eu vou reler o assunto que a professora falou na sala, vou escrever no meu caderno o que eu entendi que a professora falou hoje. E vou falar para mim mesmo, né? Em voz alta. Isso. E a cópia, né, que nem a Sandra falou, é muito importante. Inclusive, ela tá um pouco abolida, né, hoje em dia, por conta dessa tecnologia. Ela tá um pouco abolida, né? Acham que não precisam mais fazer cópia, porque tem no computador, você vai no Google e consegue tudo. A professora é carrasca, né? Exatamente, é desnecessário fazer cópias, mas não, gente, ela é essencial para memorização. E até trabalha a coordenação motora também, quando tá fazendo cópia, concentração. Né? E você tá trabalhando o cérebro, porque quando você tá fazendo cópia, você tá trabalhando várias coisas ao mesmo tempo. Então você trabalha a audição,
porque você está ouvindo o que a professora está dizendo. Uhum. Você está trabalhando a visão, porque você está olhando o que você está copiando e Uhum. olhando o que você está escrevendo. Trabalhando a coordenação motora, né? Então, você está trabalhando o cérebro de várias formas diferentes e isso é importante. Verdade. Inclusive, Sandra, até lá na assessoria, eu estudo assim com os alunos, né? Geralmente os alunos que não são rápidos para escrever, a gente troca. Então eles vão lendo o texto e eu vou fazendo o resumo quando a gente está estudando para a prova. E aí depois a gente troca. Eu leio e eles fazem um resumo, né? Só que aí eles fazem o resumo. Só que aí, como sou eu que estou lendo e eles estão fazendo o resumo, eu vou lendo um pouco a pouco e eles vão escrevendo o que entendeu. Pouco a pouco, lendo e escrevendo. E essa troca é fundamental, né? Para o aprendizado mesmo, né? Em sala de aula, eu costumo fazer assim: eu dou uma explicação de um conteúdo, onde alunos participaram e fizeram comentários sobre o assunto e tal. Quando acaba a parte explicativa, eu peço para eles fazerem os exercícios que o livro sugere. Enquanto eles estão fazendo, eu estou preparando a lousa para colocar as respostas. E aí eu deixo eles pensarem nas respostas deles primeiro. E aí depois eu coloco as minhas na lousa. E é muito legal, porque enquanto eu tô colocando, eles vão levantando a mão. Pro, posso ler a minha? Pro, posso ler a minha? Né? E eu vou ouvindo e deixando eles falarem as respostas deles. E aí a aula tem que ter 2 horas, né? Porque todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Então, no começo, sempre só tem aquela meia dúzia que levanta a mão e quer se manifestar. Daqui a pouco, se eu tenho 20, 25 alunos ou 30, todos querem se manifestar. Então, a gente tem que ir dosando o tempo, claro, né? Para poder todos poderem participar. Isso é uma conquista, né, do professor. Sim. Porque a gente sabe também que tem professores em que, de repente, o aluno fica meio, né, sem graça, não quer ler, dependendo da correção, dependendo da forma como se fala. Sim, sempre tem aquele aluno mais tímido, aquele mais contido, que você não obriga, né, a princípio, a ter que ir lá na frente falar, ou levantar a mão do lugar e falar. Mas você mostra o quanto que é importante. Então, na hora que você circula na sala, você observa que o aluno fez uma boa resposta, né? Então, você sugere, você quer ler? Aí, a princípio, pode ser que ele diga não, né? Então, eu sugiro, posso ler a sua resposta? Você me autoriza a ler a sua resposta? Sim. Geralmente, eles autorizam, porque no fundo, eles querem ser ouvidos. Eles querem, mas estão com timidez. Exatamente. Aí, eu leio a resposta do aluno, o aluno bate palma e tal, e eu elogio aquela resposta que foi muito boa e tudo mais. Então, isso ajuda o aluno a ter confiança. Numa segunda vez, pode ser que ele leia, pode ser que ele venha, levante do lugar e mostre só pra mim, né? Então, é uma conquista, né? Que vai sendo aos poucos. Quando pensar que não, o aluno está levantando a mão e pedindo para ler, né? Então, isso não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, né? Mas é importante, né, desenvolver isso e estimular também, né? Exatamente. Esse é o papel do professor, é o estímulo, né? Exatamente. Nós não somos detentores de todo o conhecimento, mas somos do estímulo. E um aluno estimula o outro, né? Quando a gente faz trabalhos em grupo, por exemplo, sempre tem aquele que vai ficar nos bastidores, destaca, né? Que vai querer ficar só no desenho, e aquele que vai querer segurar o cartaz e falar tudo. É verdade. Né? Então, é nessa hora que a gente vai orientando, para quê? Para que cada um tenha uma função. E aí, na hora da apresentação do trabalho, cada um possa falar alguma coisa, fazer alguma coisa, por mínimo que seja, né? Porque é uma forma de ir aprendendo a se expor, né? De uma forma gostosa. E tem aquele aluno também que quando ele lê, ele de repente vai gaguejar, que ele vai ler errado, né? Então, é importante também sempre falar que não é para corrigir o amigo, né? Cada um tem o seu tempo. Então, assim, por exemplo, na sala de aula, eu não gostava que ninguém corrigisse ninguém. Às vezes eu ajudava, por exemplo, eu tava no gaguejo do meio da palavra. Método. É método. Métodos. Então, e aí como vai continuando, né? E tem aqueles alunos que não gostam nem que você dê o resto da palavra, né? A Vitória, por exemplo, é uma que se você tá lendo e ela completa a palavra para você, ela fica brava, porque ela fala, calma, eu vou conseguir. Então, a gente também tem que saber, né, conhecer esse seu aluno para saber até que ponto você pode estimular, por onde estimular também. Exatamente. Né? E passar confiança para o aluno é fundamental. Sim. Né? Então, já aconteceu comigo assim, de uma aluna simplesmente falar que não queria ler. E tudo bem. Né? Até que um dia ela falou assim, você fica do meu lado para eu ler?
E eu falei, fico. Então eu levantei, fiquei do ladinho dela. E aí ela ia lendo, quando ela sentia insegurança de alguma palavra, ela olhava para mim. Aí eu lia baixinho a palavra para ela, aí ela reproduzia e foi indo, né? Até que teve um dia que ela foi ler e aí ela ficou do meu lado, aí eu ficava assim pertinho dela, sem sair do meu lugar, mas eu ficava ali pertinho, mostrando que eu estava acompanhando, para passar confiança. Até que teve um dia que ela foi ler e ela foi sozinha no meio da lousa e nem pediu a minha ajuda, nem quis que eu ficasse do lado, e ela foi e leu com desenvoltura, né? Então todo é um processo mesmo. Primeiro de respeito à criança, né? E depois de estímulo. Sim. Né? E um aluno estimula o outro também. Verdade. Né? É. E tem a questão da lousa, né? A nossa famosa lousa. Né? Que as pessoas... Eu acho que os adultos carregam um trauma maior que as crianças, eu acho, viu? Porque às vezes tem pais que falam assim, olha, por favor, não obriga meu filho a ir na lousa. Eu já escutei muito isso de pai. Porque talvez o problema seja dele. Seja dele. Né? E tem criança que adora ir na lousa. Tem criança que adora. E tem algumas crianças que realmente não gostam, né, Sandra? É. Mas por algum trauma, né, decorrente aí desses anos escolares. E às vezes não necessariamente a culpa seja da professora, mas de algum colega que riu, Sim, né? algum episódio, né? Que aconteceu que a criança ficou constrangida e tal. Então, cabe a nós o quê? A tirar, né, esse constrangimento, perceber que algo aconteceu, né, e mostrar para a criança que ela pode ir, né? Então, assim, a princípio, olha o caderno, vê se está tudo certinho, fala, olha, você pode levar seu caderno, copia o que você fez, já está tudo certo, né? Pelo menos a criança vai ter o ato de levantar da cadeira e ir até a lousa e reproduzir o que ela fez, né? Aí a gente orienta tamanho de letra. Olha a minha letra como é grandona. Copia da minha. Faz grandona igual a minha. Porque eles têm o hábito de fazer pequenininho na lousa. Né? E aí quem tá lá atrás acaba não enxergando. Então, ó, copia da minha letra. Olha a minha letra como tá grande. Né? E aí eles vão se soltando aos poucos. E como pensar que não, tá todo mundo levantando a mão, querendo ir pra lousa. Querendo ir pra lousa, né? E aí dá aquela briga, aquela confusão. Tipo, que o fulano já foi, por que eu não posso ir de novo? Né? Mas isso eu acho também é um estímulo e é uma questão de você realmente tirar essa má impressão que a lousa carregou durante tantos anos. Parecia que era um castigo, uma punição ir à lousa, né? E tem que mostrar que é divertido, gente. É legal você pegar o canetão e ir lá e poder escrever igual a pro, né? É verdade. Então, e assim, para ajudar, né, o aluno a se desenvolver mais, dependendo da questão, eu peço para o aluno explicar o que ele fez, principalmente em matemática. Né? Então, às vezes o aluno foi lá, fez a conta, e eu pergunto, como que você fez? Como você chegou nesse resultado? E aí ele explica. Então, é legal, porque para o aluno que está ouvindo, às vezes é mais interessante ele ouvir uma explicação de um outro colega, às vezes, do que do próprio professor. Verdade. Né? Porque é a mesma linguagem, é o mesmo entendimento. Né? E fica, às vezes, até mais fácil para ele entender também. E agora, você falando da matemática, eu lembrei de uma professora que eu tive, o nome dela era Páscoa. E ela escreveu um livro chamado Sacanagens de Matemática. Meu Deus. E ela às vezes, ela colocava assim, desafio. Quem passasse no desafio não fazia prova. Então, assim, ela colocava, às vezes, uma expressão numérica, por exemplo, gigante. Quem fizesse aquela expressão numérica já estava livre da prova. Né? Então, assim, ela nos forçava a estudar todos os dias, porque a gente sabia que a qualquer momento ia ter um desafio. E se a gente passasse do desafio, não ia sofrer para a prova. Olha que beleza. Era muito legal. E assim, ela mostrava assim, diversas formas de se fazer o mesmo exercício. Né? Então, assim, você pode ir por aqui. E aí, os alunos acabavam fazendo isso. Ela falava assim, como que você chegou nesse resultado, né? Então, às vezes, o aluno, ele criava um novo método e conseguia chegar no mesmo resultado. Então, tudo bem, né? É porque a matemática, ela é assim, né? Existem vários caminhos para você chegar no mesmo resultado, né? Então, assim, nós como professores, a gente indica várias opções, né? Indica uma opção, indica outra, e às vezes o aluno descobre outras diferentes. Daí a gente vai lá, analisa, vê se está ok e fala, beleza, pode ir por este caminho. Se você entendeu melhor assim, faça assim. Né? E o legal da matemática é isso, porque o interessante é o resultado final. Não importa o caminho que você fez, se você deu uma volta maior ou se você cortou o caminho. Mas se você chegou no mesmo resultado, o resultado é o correto,
Então vai fundo. Então vai, né? E assim, a Sandra ainda pode dizer melhor, porque ela é especialista em matemática, né? Eu não. Então, muitas vezes eu ainda falo assim, gente, peraí, ô Sandra, socorro, né? Porque Funde 2 eu já não tenho especialidade, né? A Sandra tem. Mas o legal da matemática é você mostrar o que ela serve na sua vida. Isso é fundamental. Né? Então, por exemplo, eu fui ensinar alunos polígonos. Né? Polígonos, ângulo, bissetriz e tudo mais. Eu levei para quadra. Ah, que legal. Né? Nossa, a gente vai fazer aula na quadra? Vamos fazer na quadra. Então eu levei na quadra, eu pedi para eles olharem na quadra, procurar onde estavam os polígonos na quadra. Eles tinham que medir os polígonos, porque eu estava ensinando perímetro e área. Então eu falei, a criatividade de vocês, como que vocês vão medir? Com pé, com mão, com pessoas? E aí eles foram se espalhando pela quadra e criando métodos para poder medir a trave do gol, medir o espaço ali da quadra de vôlei, né? Então eles começaram a contar pés, contar passos, né? E começaram a calcular, né? Quanto que tinha um lado, quanto que tinha o outro, para poder achar perímetro, achar área, achar os polígonos diferentes, né? A gente sempre se encontra no círculo, porque ali no círculo é mais fácil para passar as informações. Então eles já viam que eles estavam dentro de um círculo que não é um polígono, porque tem curvas, né? Fizeram no chão a bissetriz do ângulo de 180 graus, que dá 90. Então teve aluno que deitou no chão para poder fazer o ângulo de 90 graus, né? Então eles foram usando a criatividade e observando ao seu redor onde estava a matemática ali. Então, de repente, perceberam numa grade que estava numa tela ali, que era cheia de quadradinhos. Eles começaram a contar a quantidade de quadradinhos para calcular o perímetro daquela tela. Tá vendo? Né? Olha só que estimulante, né? Então, eu jamais pensaria nisso. Pois é. Então, é você mostrar na vida real onde está a matemática. Né? Eu costumo dizer para eles que o maior matemático do mundo é Deus. Então, ele criou a natureza e a partir da natureza a matemática está ali. Então, todos os matemáticos, quando começaram a inventar a matemática, eles não inventaram, gente. Eles usaram o que já estava pronto na natureza. Só colocaram nomes diferentes, né? E a natureza é matemática pura, né? Então, quando a gente leva para a vida real e mostra onde podemos usar a matemática, isso abre a mente, né? Às vezes, numa aula de culinária, com crianças pequenas. Meia colher de sopa, meio, o que é esse meio? Né? Representa a fração 1/2, né? Porque é uma colher que você pegou a metade, você não vai cortar a colher, né? Mas você vai usar a metade dela como medida, né? Então, numa aula de culinária, você tem a oportunidade de mostrar matemática de várias formas. É verdade. Meio quilo, né? Meia grama, enfim, né? Meio grama. E aí, eu acho interessante também porque eu já dei aula de fração usando a barra de chocolate. É uma delícia. A melhor aula que tem é de fração usando chocolate. E assim, uma dica que a gente dá também é que os pais precisam expandir a mente. Porque às vezes eles estão, por exemplo, fazendo uma aula onde estão jogando. Ai, nossa, meu filho só joga, só brinca. Não, mas é nisso que acontece a construção do conhecimento. Exatamente. Não necessariamente só o tradicional. Gente, o tradicional já não existe mais. Tem uma experiência que eu já fiz com alguns alunos e deu super certo e eu sempre indico, tá? Nada contra as outras disciplinas. Mas, por exemplo, eu já fiz essa experiência e deu certo. Eu pedi para uns alunos, quando chegarem em casa, fazer uma lição de casa de português, de história, geografia ou ciências, mas na área de humanas, fazer a lição de casa. E depois jogar videogame. O seu jogo de preferência, marque a pontuação que você fez. E registra lá. No outro dia, faça a lição de matemática primeiro. Faça lá toda a lição, todos os cálculos, lá um monte de continha. E faça a lição de matemática. Depois vai jogar o mesmo jogo e marque a pontuação. Então, você vai ver que você pontuou muito mais no dia que você fez a lição de matemática do que das outras matérias. Olha tá? só. Por quê? Porque a matemática trabalha o raciocínio. Então, faz você raciocinar mais rápido. Nessa que você raciocina mais rápido, você age mais rápido. No jogo, por exemplo, você vai ter uma estratégia melhor para avançar de fase, né? Você vai saber o que fazer naquele momento de uma forma mais rápida para se livrar de uma bala, de alguma coisa lá que vai atingir você no jogo, sei lá que jogo você está jogando, né?
E isso também vale para o dia a dia, né? Então, para dirigir, para você executar alguma outra tarefa, né? Então, a matemática, ela faz você ter um raciocínio muito mais rápido. Ah, Né? legal. Então, é legal você estudar matemática primeiro e depois fazer outras coisas. Sim. Né? E tem jogos também que são, eu acho que super válidos, né? Tem um jogo que a gente usa bastante lá na assessoria, que é o da tabuada, o jogo da tabuada. Então, assim, é uma roleta, parece que tá jogando pôquer, né? Quem olha fala, nossa, veio pra cá pra veio jogar para estudar, para jogar pôquer. Então, assim, você tem que jogar uma bolinha na roleta, você joga a segunda. Então, ela vai cair no número, a bolinha branca cai no número, a outra bolinha cai na multiplicação. Então, você vai fazer, por exemplo, 2 vezes 9. Ganha quem responder primeiro. Sim. Então, e aí você tirou, e tem as cartinhas dos resultados. Então, você tem que pegar a cartinha rápido do resultado. Então, além de você trabalhar agilidade, você está trabalhando foco, atenção e ainda o raciocínio lógico, Exatamente. porque ele tem que ser bom de conta. Aí tem aqueles que não conseguem. Aí vai lá, pega lá o material dourado e fica contando, né? E somando para depois pegar a cartinha do resultado. Então, assim, os jogos são super válidos, né? Porque eles aprendem brincando. Porque se eu pego e falo assim, ó, hoje a gente vai copiar a tabuada. A gente faz também porque a gente entende que a cópia faz parte, né, do estudo. Faz né? parte do processo de aprendizagem. E assim, conta é treino, né, Sandra? É treino, gente. Treino. Também não tem então, muito primeiro pra onde assim, correr. você entende o processo. Né? Entende que você vai colocar um número embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tal. Então existe todo um processo aí, né, dentro de cada operação. E aí, primeiro é entender isso, né? Entender que é importante você saber, porque você vai querer saber quantas cartinhas você ganhou no jogo, quantos pontos você fez naquele outro jogo, né? Se você vai no supermercado, você tem que saber receber troco, se você entregar em dinheiro, né? Então, assim, primeiro entender o porquê daquilo na vida real. Aí você entende o processo. Aprende, né? Como faz o processo. Aí é treino, né? Para você poder memorizar, até que chega uma hora que é automático. Depois que você treina, aí vem a automação. Né? É verdade. É isso mesmo. Então, aí depois que o aluno fez a cópia, ele não vai ficar também só fazendo cópia, né? Porque também é cansativo, maçante, e ele não vai querer fazer mais. Ele vai falar, nossa, que saco isso. Né? E assim, a gente já não trabalha mais essa coisa do decorar a tabuada. Sim. A gente trabalha através dos exercícios, através dos treinos, e aí automaticamente ele já vai sabendo a tabuada. Né? E assim, a partir do momento que ele adquiriu esse conhecimento é dele. Exatamente. E aí, fez a primeira vez a cópia, a segunda, a gente vai pro jogo. Então, a terceira, a gente vai fazer multiplicação na prática, e aí vem para os exercícios, aí depois vai para outro jogo. Eu gosto de trabalhar muito com eles, tem alunos que às vezes têm TDA, né? Tem um déficit de atenção, tem também com hiperatividade. Sim. Então eu gosto de jogar com eles rouba-monte. Gente, já jogou? Já. Nossa, muito legal. Ai, né? É muito bom. E assim, é nesse jogo que eles têm que trabalhar foco, atenção, porque eles estão contando, virando a carta e aí tem que bater. Então, se não for rápido, vão roubar seu monte. Vão roubar. E às vezes conta errado, às vezes tá no... Ai, qual que é mesmo? E aí esquece de puxar a carta. No começo é muito confuso. E eles ficam nervosos. Mas passa um mês fazendo isso, acabou que eles estão craque. Então, agora nas férias a gente tá fazendo o curso de férias e um aluno tá jogando contra o outro. Geralmente eles não se encontram porque é 1 hora por aluno. Sim. E é comigo essa hora. Então, assim, eles jogam contra mim. Eu não facilito, tá? Eu não facilito. Não tem esse negócio de que, ela deixou fulano ganhar. Não, vai ter treinar, que ser bom pra ganhar da pro. Vai ter que treinar até conseguir ganhar de verdade. Claro que os pequenininhos a gente ainda dá uma colherzinha de chá, né? Pra estimular. Sim. Mas não pra deixar ganhar, porque senão perde sentido. Perde sentido, é verdade. E a dama, a mesma coisa. Então, a dama também, ela transforma o seu raciocínio, ela deixa você estrategicamente melhor. Então, assim, até para estudar, quando você for estudar e você cria uma estratégia, quem joga dama, xadrez, tem um raciocínio de estratégia muito mais rápido. O xadrez, o legal do xadrez, ele que trabalha muito a paciência. Às vezes tem aluno que não tem paciência, ele já quer saber o resultado, ele quer agilizar, ele quer fazer mais rápido. Verdade. E nessa pressa, acaba errando.
né? E o aluno que joga xadrez, ele trabalha muito a paciência. Ah, agora eu entendi! O xadrez trabalha muito a paciência, né? Então, o aluno precisa ter paciência para conseguir chegar no resultado final. Até para execução de um texto, por exemplo, né? Então, às vezes ele escreve um parágrafo e acha que já tá bom, né? E de repente ele tem que entender que existe um início, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Né? Então ele precisa ter conhecimento do que ele está escrevendo, buscar informações, né? Para poder construir o texto. Sim. Né? E tudo isso requer paciência mesmo, né? Verdade. E acho que os jogos de tabuleiro também, né, Sandra, são muito válidos, né? Porque assim, por exemplo, o Wars, né? É o Wars que fala? O War? É o Wars. Wars, né? Tem vários segmentos, várias sequências, né? Tem o Wars 1, 2, 3, Sim. né? Para trabalhar a geografia, ele... Já entendi agora. Então, assim, quem trabalha xadrez acaba trabalhando muito a paciência, né? Porque o aluno, ele pensa, ele tem que pensar todas as estratégias, pensar tudo que ele vai fazer, né? E isso requer muita paciência mesmo. E conhecimento. Então, até para escrever um texto, por exemplo, o aluno tem que saber que tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, ele precisa ir atrás das informações sobre o tema que ele vai escrever, né? Para poder redigir uma redação de forma correta, né? Não adianta ele querer ter pressa e escrever só um parágrafo e achar que tá bom. É verdade, né? E tem aqueles alunos também que ficam, ai, mas é quantas linhas? Né? São limitantes à linha, né? Então, por exemplo, se o texto parece que se tiver 20 linhas já é a treva, né? Tipo, 20 linhas, como que eu vou pensar 20 linhas, né? Então a gente tem que desmistificar isso e tem que entender que o raciocínio ele tem que fluir. Exatamente. Conforme for escrevendo a história, vai ficando interessante, quando você vê já deu 50 linhas e você não sentiu. Mas para chegar nisso tem que desenvolver o estudo mesmo, o raciocínio. E a cópia, ela é muito importante nesse sentido do texto. Porque quando você está copiando, você percebe onde está o parágrafo, onde é a letra maiúscula. Verdade. Quando que você cria um novo parágrafo, né? Então você está falando sobre um assunto. O tema é o mesmo, mas às vezes aquele assunto mudou. Então é o tempo para você fazer um novo parágrafo. Sim. Né? Porque às vezes a criatividade vem e o aluno vai escrevendo, ele não pensa na estrutura. É verdade. Para isso serve o rascunho, sem problema nenhum. Pode fazer assim, deixa a ideia fluir, né? Mas depois ele tem que rever o texto. Então ele vai reler o que ele escreveu, ele vai prestar atenção onde ele respira, para poder colocar uma vírgula, um ponto na mesma linha, ou mesmo a construção de um novo parágrafo. É verdade. Né? E isso requer paciência. Paciência e atenção. E atenção, foco. E falando um pouquinho também de paciência, né? Tem o jogo da paciência, e tem vários outros jogos de tabuleiro que são super válidos, né, Sandra? Eu acho que tá um pouco esquecida essa questão dos jogos de tabuleiro, mas a gente trabalha bastante porque a gente sabe que é muito essencial isso daí. Tem o banco imobiliário, que é fantástico para trabalhar contas, verdade. né, cálculos, estratégia, o que compensa comprar, o que compensa não comprar, se é melhor eu poupar naquele momento, né? Porque de repente eu tenho coisas a pagar. Sim. Então, o banco imobiliário ele é muito legal para trabalhar estratégias, né? Tem o OR. O OR é fantástico, né? Principalmente para trabalhar geografia, noção de continente, noção de globo mesmo, né? E estratégia também, porque o objetivo é você destruir o exército do outro, né? Então, você tem que criar estratégias para não deixarem destruir o seu exército e você destruir o exército do outro, né? Então, saber noções de geografia é fundamental para esse jogo. E se eu não me engano, tem algumas questões do War que ele fala assim, o objetivo do jogo, no caso, né, de cada um. Cada um tem o seu objetivo, mas aí você pega uma cartinha assim, destruir o continente asiático. Aí você vai, onde é o continente asiático? Se você não sabe geografia, se você não aprende, se você não vai acostumando, você não ganha porque você não sabe nem onde é a Ásia. Exatamente. Às vezes você se preocupa em destruir o exército do outro, o exército do outro tá lá na América do Sul. E você não cumpriu o seu objetivo, que era a Ásia, né? Que era a Ásia, verdade. E é muito legal. E também outro jogo bem bacana também é o Life, né? Que tem a versão internacional, que é Life, né? No caso da assessoria, a gente tem todas as versões. Tem o jogo da vida. Tem o jogo da vida, tem o Life, ou tem o banco imobiliário, tem também o americano, que é bem legal,
É bem diferente, assim, um pouco, né? Não é tão... Não tem a maquininha de cartão que nem tem do Banco Imobiliário já, mas ele é bem legal também, bem completo. E tem também o jogo da mesada, que eu acho muito interessante. Porque às vezes tem criança que ganha mesada, mas ele não sabe nem o que ele vai fazer com a mesada. É verdade. Então, no jogo da mesada, é como se fosse o jogo da vida, né? Você cria estratégias com o dinheiro que você vai ganhar. Objetivo de médio, longo e curto prazo. Então, ele fala assim, e aí é um tabuleiro também. E aí ele vai passando pelas fases. Ele ganhou tanto. Mas aí ele resolveu comprar um pacote de bala, ele gastou. E aí a irmãzinha dele pediu um presente, ele comprou. Só que assim, tudo ele tem opção de fazer ou não. Se ele quer guardar o dinheiro ou se ele quer Meu executar filho ia o optar por plano. guardar o dinheiro. O meu já ia gastar. Tanto que aconteceu um fato, eu achei legal compartilhar, né? Então, meu filho tem um cartão, tem um dinheirinho que eu, meu marido colocamos, né, de mesada pra ele e tal. E de repente, toda vez que ele ia cortar o cabelo, ele pedia pra eu marcar, pra eu agendar, pra eu pagar, né? E eu fui soltando isso aos poucos. Eu falei, olha, você já tem o contato do cabeleireiro, manda mensagem pra ele e agende o seu horário, né? Porque ele já vai sozinho pro cabeleireiro. Tudo bem, foi essa primeira etapa. Segunda etapa, falei, agora você vai pagar. Eu vou depositar na sua conta o valor, mas você paga com o seu cartão. Faça o seu Pix, passa o cartão, pague do seu jeito. E isso foi importante. Mesmo eu tendo depositado o dinheiro na conta, ele sentiu o dinheiro saindo da conta dele. E ele começou a pensar e falar, pô, esse valor tá caro. Né? Não era caro porque é você que pagava, Exatamente. mas agora tá um saiu pouco da caro. conta dele. Quer dizer, se ele tivesse ido num cabeleireiro talvez mais barato, mesmo eu tendo depositado dinheiro na conta, ia sobrar um dinheirinho pra ele a mais, né? Então, ele começou a pensar na possibilidade de ir em outro lugar. E eu falei, você é o cliente, você tem direito de escolha. Se o local que você está indo te agrada muito pelo corte, mas não está te agradando pelo dinheiro, você tem a opção de escolher outro lugar. Ele foi no cabeleireiro de um amigo, que ele já tinha ido acompanhar o amigo no cabeleireiro, ele gostou, achou o preço melhor, e ele mesmo foi, baixou o aplicativo do cabeleireiro, Olha. marcou o horário, escolheu qual cabeleireiro do salão ele queria cortar, e pagou um preço mais baixo, né? Então, quer dizer, ele criou estratégias para economizar o dinheiro dele, né? Então, isso ele aprendeu com a vida, né? Em joguinhos de tabuleiro, em problemas que de repente tinha na matemática, no livro didático da escola, né? Em conversa com a gente em casa, de observar como nós agimos diante dos nossos problemas da vida real, né? Então, tudo serve de exemplo para a criança aprender. E chega um momento que ele chega à conclusão dele do que é melhor para ele. É verdade. Né? Então, isso é uma experiência de vida. E é até interessante você falar, né? Porque o Leonardo também, a gente faz a mesma coisa. Já estamos velhos, né? Experientes, né, Experientes. gente? Porque os nossos filhos cresceram juntos, né? Então, eram bebês e agora 14, 15 anos. Isso. E aí ele também já faz as coisinhas dele. Então quando a gente sai, ele já tem o dinheiro da conta dele, mas ele fica, mãe, paga o lanche. Mãe, paga o lanche. Fala, vou pagar um, só que ele come 2, 3. Claro. Aí se você for comer mais que um, você paga. Tá certo. Aí a gente tá comendo, aí Eu fico mendigando presente. Eu falo, poxa vida, você podia comprar um presente pra mim, pode ser um chocolate, um Trento, eu vou ficar feliz. Se você falar, poxa vida, mãe, lembrei de você, olha, eu te trouxe um chocolate. Então, às vezes eu faço isso até para ele poder usar um pouquinho de dinheirinho dele também. É, porque eles querem usar o nosso, continuar usando o nosso e guardando os deles, né? E a gente sabe que a vida não é assim, né? Não é só esconder o dinheiro, mas sim fazer multiplicar, fazer ele render e assim. Uma coisa interessante que acontece também é quando ele sai com os amigos. Então, eles combinam entre eles quem vai pagar o quê. Né? Então, às vezes eles combinam, eu vou pagar o cinema, você vai pagar o salgadinho, você vai pagar o lanche, você vai pagar não sei o quê. Então, eles combinam entre eles, né? O quem vai pagar o quê. Ele fala que ele não gosta muito, porque ele não gosta de pagar. Ele gosta que paguem pra ele, né? Não é nada bobo. Mas aí eu instruo, eu falo, não, o certo é certo. Você vai ter Independente de você pagar o que é mais barato, mas algo você tem que pagar. Porque vocês estão compartilhando de um passeio onde todos têm que ter de tudo. Sim. Então, se alguém vai pagar o cinema, você foi ao cinema porque alguém pagou. Então, se vão comer o lanche, alguém tem que pagar o lanche, né? Ou pagar a sobremesa, ou o sorvete.
né? Então todos estão compartilhando. Então se o combinado entre vocês é esse, então alguém tem que pagar alguma coisa. Não é certo sair alguém só recebendo sem pagar nada, né? A não ser que seja um combinado. Olha, hoje eu tô sem grana. Alguém vai fazer a minha, né? Porque senão eu não vou poder ir. E tudo bem, tá tudo certo. Alguém vai fazer a do amigo. E no outro dia ele vai fazer. Né? Porque tem que ter essa troca, né? Então tudo isso é experiência de vida que eles vão tendo. E que a gente tem que ir soltando aos poucos. Né? Para eles aprenderem a lidar com essas situações. Sim. E se eles não passam por essa fase dos estudos, eles dificilmente acompanham essa autonomia, né? Porque aí eles entendem que sempre vai ter alguém que vai fazer tudo para eles. E aí é difícil alcançar essa autonomia, né, Sandra? É verdade. Então, ainda falando sobre os estudos, então os jogos são importantes, a gente não pode descartar essa possibilidade. Agora nas escolas tem educação financeira também, que já ajuda. Mas assim, pode perceber que hoje as crianças elas estão mais empreendedoras, né? Elas dão um jeitinho de vender. Elas querem vender pulseirinhas, miçanga. Verdade. Quem está se formando, geralmente no 9º ano, né? Eles têm o direito de poder vender algo na escola. Então eles vendem brigadeiro, vendem doce, vende alguma coisa, e aí eles têm que perceber as alternativas, por exemplo, aceitar um QR Code para pagar, aceitar Pix, aceitar um dinheiro, ou de repente ter uma maquininha para poder receber, né? A quantidade que vai fazer, aceitar encomendas, né? Então tudo isso gera um esforço da parte deles e eles percebem estratégia, porque aí eles vão percebendo aquilo que os professores estavam ensinando. Né? Tá usando pra vida. Tá usando pra vida, porque eles estão precisando de dinheiro pra formatura, por exemplo, né? E assim, por mais que alguns pais paguem, tem aqueles que não têm condições, e aí? Ou então tem aqueles que vão pagar a formatura, mas a festa ou a viagem não. Ou a roupa. Ou a roupa. Então assim, e outras, às vezes eles querem fazer um passeio todo mundo junto de despedida e já usa o dinheiro pra isso. Então é bem bacana eles terem essa autonomia, mas que não é possível sem essa vida acadêmica que eles precisam desenvolver primeiro, né? E tem também, a gente gostaria também de falar sobre a questão da família, do apoio da família, né? Nos estudos, né? Muitas vezes em casa, às vezes o aluno tá com dificuldade para fazer uma leitura. É importante, geralmente, a mãe e o pai estar atentos para de repente ajudar. Né? Estimular. É perguntar, é a perguntinha de todo dia. O que você aprendeu hoje? Né? Então o aluno não precisa dar uma aula completa. Mas falou, olha, a professora falou de biomas. Ah, o que é o bioma? Eu não sei. Né? E aí deixa a criança falar o que ela entendeu sobre bioma. E se ela não conseguir falar nada, algo tá errado. Algo tá errado. Né? Porque ela ou não tem prestou fases, atenção, né? ou ela não teve foco naquele momento, algo tirou a atenção dela. Né? E tem crianças que às vezes não sabem nem falar o que a professora falou em sala de aula. É verdade. Né? Então os pais precisam estar atentos. Se o aluno está falando sobre o assunto, ou se ele não sabe nem o que ele estava fazendo na escola. É verdade. Né? Porque fala assim, eu fui na escola. Né? A professora falou isso. Nossa, será que eu fui no banheiro nesse momento? Né? Então é importante a participação dos pais em perguntar. Né? E se o aluno chega a falar, eu não sei, não vi nada, nossa, a professora não deu nada. A professora não deu nada hoje. A professora não foi na escola, ela não pôs nada na lousa, não pediu pra vocês fazerem nada no livro. A professora ficou fazendo o quê? Na sala de aula. Então, joga mesmo. Né? Porque não é possível que a professora não fez nada, não é possível que ela nem veio na escola. Né? Vocês ficaram o tempo todo de aula vaga, né? Exatamente. Então, é importante perguntar para a criança o que ela viu na escola. A primeira coisa que ela falar é aquilo que para ela foi o mais interessante. Né? Pode ser que teve uma aula de matemática lá que ela né, não estava afim, não prestou atenção. Mas lá sobre biomas, ela achou interessante, ela prestou atenção. Né? E isso é importante, a criança poder dar um feedback do que ela aprendeu. Então, é uma conversa diária. Né? No caminho, voltando para casa, mesmo que você esteja dirigindo ou voltando a pé, né? É uma conversa, depende para um momento na mesa de jantar, né? Conversar o que cada um fez no dia, né? E perguntar o que fez na escola, é importante. E você dá o exemplo dizendo como foi o seu dia, o que você fez no seu trabalho, ou mesmo que tenha ficado em casa, o que você fez. Então, é importante falar também. É verdade, né? O sentar à mesa, né? Que a gente fala. E outra coisa, a lição de casa, né, Sandra? Opa. Lição de casa, gente. É necessário a lição de casa. Claro. Não é possível! Não é possível!
Claro que também, gente, vou te falar, tem professores que passam, acho que um livro de lição de casa. É sem exagero, né? Colegas gente? de Uma trabalho, por pitadinha, favor, vamos ter bom senso, né? Porque às vezes eu já cheguei a falar assim, gente, a lição de casa é castigo. Porque, gente, 10 páginas. Ó, teve uma vez que a Vitória, ela trouxe pra casa pra fazer assim, sem brincadeira, do número 0 até o número 400. E aí depois do 400 ela tinha ainda mais 4 páginas de matemática e mais 2 de português. Meu Deus. Aí você pensa, porque assim, a gente tem que pensar na dinâmica familiar, porque a lição de casa é uma fixação do conteúdo já dado em sala. Não é pra, por exemplo, tô com a apostila atrasada, vamos passar pra casa, Não. né? Aí o professor tem que criar uma outra estratégia. A apostila atrasou por algum motivo, porque às vezes o professor quis enfatizar melhor um assunto que os alunos não estavam entendendo, foi um feriado, foi um evento, foi um imprevisto que aconteceu. Existem vários motivos para atrasar no conteúdo, mas isso não pode ser compensado em lição de casa, né? Porque senão atrapalha a rotina da família, a criança fica cansada, chega uma hora que ela não quer mais. Então tem que ser uma lição de casa criativa, uma lição de casa divertida, que a criança possa fazer sozinha, né? Os pais vão supervisionar se fez, se não fez. Existem lições que precisa mesmo da ajuda dos pais, vai ser uma pesquisa. E o aluno vai ter que perguntar para o pai e para a mãe, né? Então, os pais têm que estar atentos a isso, atentos na agenda, no canal de comunicação da escola com a família, para saber o que precisa ser feito, né? E supervisionar. Se fez, se não fez, não importa se está certo ou se está errado. Porque essa lição de casa ela vai ser corrigida em sala de aula. Verdade. Né? Então, às vezes, a criança fica naquela preocupação. Mas e se estiver errado? Tudo bem se estiver errado. Bem. Né? Porque aí na escola parte. vai ser corrigido e vai ser explicado e a criança vai acabar entendendo o que ela acertou e o que ela errou. Sim. E aí, assim, tem aquela questão também de que às vezes o aluno fala assim, mas a minha mãe falou que é assim, né? Não tá certo, a minha mãe falou que é assim, né? Então é importante os pais falarem assim, olha, eu acho que é assim, mas quando chegar lá, sua professora vê direitinho. Porque tem coisas que às vezes eu mesmo não entendo, né? Dependendo da apostila, às vezes a gente não sabe o conteúdo ao certo que foi dado na sala e como a professora falou. Então, quando chega a apostila para casa, às vezes a gente acha que é uma coisa e eu acho que é assim, não, mas a minha professora falou que é de tal jeito. E aí a gente passa por cima da professora e fala assim, não, é assim. Que às vezes eu mesmo não entendo, né? Dependendo da apostila, às vezes a gente não sabe o conteúdo ao certo que foi dado na sala e como a professora falou. Então, quando chega a apostila para casa, às vezes a gente acha que é uma coisa e eu acho que é assim, não, mas a minha professora falou que é de tal jeito. E aí a gente passa por cima da professora e fala assim, não, é assim. Aí o aluno fica confuso, chega na escola e fala, não, mas a minha mãe falou que é assim. Então aí verdade. Então nesse ponto tem que ponderar, né? Então tem que falar, olha filho, quando eu estudei, eu aprendi desse jeito. Vamos fazer, depois você mostra pra Pro e a Pro vai dizer se tá certo, se tá errado, porque a Pro tem um jeito dela te explicar, né? Então falar de uma forma para que não fique uma competição, porque a ideia não é competir professor com pai e mãe, né? A ideia é a gente se juntar e trabalhar em conjunto. É verdade. Né? Trabalhar junto de uma maneira que fique todo mundo ali interligado e pensando, falando a mesma língua. Né? E a questão do bom senso. A lição de casa está sendo feita com bom senso, então o legal seria os pais também não reclamarem. Nossa, lição de casa de novo. Lição de casa. É importante a lição de casa. Então, assim, ela tem que ser bem aceita. Porque se os pais aceitam bem a lição de casa, os alunos não vão ter problema. É verdade. As crianças também vão aceitar porque é isso que tá sendo trazido para elas, né? E a questão também do ter um momento de fazer a lição de casa, por exemplo. Eu não acompanho a lição de casa, Sandra, não dá. Então, o que eu faço? Quando eu chego, eu olho a lição de casa. Então, eles já sabem que eles têm que fazer a lição de casa. E o que estiver em branco é porque realmente eles precisam da minha ajuda. Então, isso facilita a minha carga em pelo menos 70%.
Porque é a capacidade que eles têm de fazer sozinhos. Exatamente. Na Né? verdade, a lição é para eles, É para né? eles, Não é exatamente. para os pais. Então, os pais, às vezes, ficam com esse peso porque eles acham que a lição de... Pai, lição de casa, vou ter que estudar. O subconsciente diz e isso, eu vou assim, ter que nós que estudar. somos professoras, é difícil virar a chavinha. Né? Então chega um momento, assim, eu cheguei no momento que eu tive que olhar pro meu filho e falar assim, eu não sou a sua professora, eu sou a sua mãe. Porque as crianças também confundem. Pelo fato de nós sermos professoras, acho que a gente sabe tudo, que a gente tem que fazer tudo por verdade. eles. E não é bem assim. Eu já escutei, nossa, mas você não é professora? Exatamente. Você não sabe, Você não, não isso sabe? não Como sei. assim? Né? Então, assim, a gente tem que se colocar também no local, numa posição de mãe, né? E não numa posição de professora. Por mais que tenhamos a capacidade né? De sentar do lado. Eu já dei aula para o meu filho. Quando ele estava no 3º ano, ele foi meu aluno. Então, quando eu chegava em casa, às vezes eu estava no computador ali digitando uma atividade, alguma coisa, e meu filho vinha perguntar, mãe, o que tem de lição de casa? Eu falei, eu não sei, a sua professora não falou? Não colocou, você não escreveu na agenda? E ela fala, mãe, mas você é minha professora. Eu falei, não, aqui eu sou sua mãe. Eu sou sua professora na escola, vai olhar sua agenda e ver o que tem de lição. Então, quer dizer, de memória, é lógico que eu sabia o que tinha de lição, né? Mas eu tinha misturar, que virar a chavinha. E assim, quando a gente chegava na escola, eu dava o beijo nele ali no portão da escola. Então, ele entrava pro lado dos alunos e eu entrava para a secretaria. Naquele momento, a gente virava a chavinha. Eu deixava de ser a mãe e passava a ser a professora Sandra na escola. Tanto que ele nunca me chamou de mãe dentro da sala de aula. Ele me chamava de pro, né? Então, era uma chavinha que a gente tinha que virar. Isso também não é fácil. Né? E dentro de casa, às vezes, eles abusam da nossa sabedoria, vamos dizer assim, da nossa capacidade de conseguir ensinar. Não vou prestar atenção na aula porque chega em casa e minha mãe me explica. Minha mãe me explica. Né? Só que chega um momento que a gente tem, além das tarefas da escola, a gente tem as tarefas de casa, a gente tem as nossas tarefas pessoais, né? E chega uma hora que a gente não consegue mais ser a professora dentro de casa. É verdade. Né? E aí a gente tem que ser firme e mostrar para eles que eles têm já uma idade que dá para se virar sozinho. É verdade. Né? E que o máximo que a gente vai fazer é supervisionar. Fez? Entregou o trabalho? Beleza. Não fez? Não posso fazer por você. É verdade. Né? E deixar arcar com as consequências. Deixar levar a ocorrência. Deixar uma nota vermelha de vez em quando. Pra acordar pra vida. Pra acordar pra vida. Exatamente, pra acordar pra vida. Porque, às vezes, né, como mãe, né, gente? Porque, assim, a gente também é mãe, entendeu? Às vezes a gente quer algo que não dá pra fazer, né? Por exemplo, o Leonardo ficou com vermelha de ciências. Eu achei um absurdo dentro de mim. Como que essa professora não mandou uma tarefa extra? Como que essa professora não me avisou? Como que essa professora deixou chegar nessa nota vermelha? Mas pra ele, eu falei assim, que pena, você não estudou o suficiente, você não entregou o trabalho, entregou, ficou com nota baixa, o que aconteceu? O que você não fez que você não alcançou uma nota, né? E teve uma questão também da Vitória que ela faltou no dia da prova e ela fechou o bimestre sem fazer a prova. Então, assim, a escola não me avisou que ela não fez a prova. Não me cobraram a taxa extra. Fechou a nota sem a prova. E fechou a nota sem a prova. Claro que a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que brigar pelos nossos direitos também como pai e mãe. Mas, assim, pra ela, eu fiquei muito brava, porque eu falei assim, poxa, você não me avisou que você não fez a prova, Vitória, e que depois você também não fez a prova. Você teria que ter me avisado, porque aí eu teria tomado uma providência. Agora eu já fechou o seu bimestre e você está sem nota. Então, assim, há ocorrências em que a gente também se posiciona perante a escola, perante o professor, né? Essa questão de muita lição. Eu falei assim, olha, professora, a minha dinâmica não me permite fazer mais do que 3 páginas de lições com ela, nem com o meu filho. Por quê? Porque assim, a gente chega à noite, aí a gente janta, e aí a gente vai fazer lição. Então, assim, às vezes era 11, meia-noite, eles já estão cansados, a gente também tem que fazer lição. Então tem que pensar nessa dinâmica. Mas tem o dia seguinte, porque aí pode fazer de manhã, porque vai pra escola à tarde. Ou então, se vai pra escola de manhã, faz a lição à tarde. Tudo bem. Eles podem fazer em casa sozinhos, mas chega à noite a gente tem que ter a supervisão. Tem que ter a supervisão. E às vezes eles precisam de ajuda. E aí requer uma meia hora, uma hora, dependendo do exercício, né? Exatamente. Então, a gente equilibrar aí o essencial com o superficial que dá pra tirar aí. E aliviar as famílias também, né, Sandra? É verdade. E é isso, gente. Acho que a gente falou de tudo.
tudo que nós gostaríamos de passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso Deixe vocês nos comentários dúvidas, perguntas, próximo né, vídeo, sugestões de temas, a gente faz para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima.